Há milênios, esta terra, entre o rio e o mar, tem sido mais do que um pedaço de chão. É um santuário, um campo de batalha, um berço de civilizações. Para um povo em particular, o povo judeu, ela é a essência de sua identidade, a promessa divina, a Eretz Israel. Por 2 milênios, dispersos pelos 4 cantos do mundo, sob a sombra de impérios e a dor da perseguição, eles mantiveram viva uma chama, uma oração incessante. Essa esperança, tecida em cada fio de sua existência, não era apenas um lamento, era uma força motriz. No final do século XIX, quando o antissemitismo europeu atingia novos picos de virulência, essa esperança se cristalizou em um movimento político, o sionismo. Theodor Herzl, um jornalista vienense, testemunhou a humilhação e a injustiça, e em seu coração nasceu a convicção de que a única solução era um Estado judeu soberano, um refúgio inexpugnável na terra ancestral. Não era mais um sonho, mas um plano, uma necessidade premente, um grito coletivo por dignidade e sobrevivência. O nascimento do sionismo e os primeiros pioneiros. A visão de Herzl não permaneceu no papel. Em 1897, o primeiro congresso sionista na Basileia reuniu mentes brilhantes e corações ardentes, transformando o sonho em um movimento organizado. Liderados por figuras como o próprio Herzl e, mais tarde, o químico e diplomata Chaim Weizmann, eles começaram a lançar as bases para o retorno. Na Palestina, sob o domínio otomano, os primeiros Halutzim, jovens idealistas, chegavam. Eles não eram conquistadores, mas construtores. Com as mãos calejadas, transformaram pântanos em terras férteis, ergueram vilarejos e cidades, como Tel Aviv, fundada em 1909. Era um renascimento, um florescer de uma cultura milenar em sua terra ancestral. Mas essa nova presença, para os árabes que ali viviam há séculos, era vista com crescente apreensão. 2 narrativas de direito e pertencimento começavam a colidir. A Grande Guerra e a Declaração Balfour. A Primeira Guerra Mundial redesenhou o mapa do mundo, e o Oriente Médio não foi exceção. O vasto Império Otomano, que governava a Palestina por 4 séculos, desmoronava. Em meio ao caos da guerra, a diplomacia secreta e as promessas conflitantes teciam o destino da região. Em 1917, um marco decisivo, a Declaração Balfour. O secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, em uma carta a Lord Rothschild, prometeu o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, uma vitória diplomática monumental para Chaim Weizmann e o movimento sionista, mas uma semente de discórdia para os árabes que haviam sido prometidos independência em troca de sua ajuda contra os otomanos. A Grã-Bretanha, com uma caneta, havia acendido uma chama de esperança e um barril de pólvora. O mandato britânico. Entre promessas e conflitos com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina sob um mandato da Liga das Nações. 4. A imigração judaica, conhecida como Aliyá, intensificou-se. Ondas de jovens idealistas, fugindo de pogroms e do antissemitismo crescente na Europa, chegavam com a visão de construir uma nova sociedade, de fazer o deserto florescer. David Ben-Gurion, um dos mais proeminentes líderes sionistas, emergia como a voz dessa nova nação em construção. Mas a terra, embora vista como ancestral pelos judeus, já tinha seus habitantes. Os árabes palestinos, que ali viviam há séculos, cultivando suas oliveiras e suas tradições, viam suas terras e seu modo de vida ameaçados por essa nova e crescente presença. A tensão era uma névoa densa, crescendo a cada novo assentamento, a cada nova família que chegava. A Grande Revolta Árabe, 1936-1939, explodiu. E a resposta britânica, o Livro Branco de 1939, que restringia severamente a imigração judaica, foi vista como uma traição pelos sionistas.
O palco estava montado para um conflito de proporções épicas, onde duas narrativas de direito e pertencimento colidiam violentamente: a sombra da guerra e o horror do Holocausto. Então, a escuridão mais profunda desceu sobre a Europa. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito de nações, mas uma guerra contra a própria humanidade, e no seu coração, o horror indizível do Holocausto. 6 milhões de judeus sistematicamente exterminados, não por suas ações, mas por sua mera existência. Campos de extermínio, fornos crematórios, a banalidade do mal em sua forma mais cruel. A busca por um lar transformou-se em uma corrida desesperada pela sobrevivência, pela própria alma de um povo. Os poucos que restaram, fantasmas de si mesmos, traumatizados e sem ter para onde ir, olhavam para a Palestina como sua única esperança, o único lugar onde poderiam estar seguros. Mas a Grã-Bretanha, exausta pela guerra, com seu império em declínio, e pressionada por interesses árabes, tentava restringir a imigração judaica. Navios cheios de sobreviventes, com números tatuados nos braços, eram barrados, seus passageiros enviados para campos de detenção em Chipre. A comunidade internacional assistia, muitas vezes impotente, ao drama de um povo sem pátria, negado até mesmo o direito de buscar refúgio. A urgência de um Estado judeu nunca foi tão evidente, tão visceral. Era uma questão de vida ou morte, de justiça ou de um esquecimento cruel. A ONU e a proposta de partilha. Em 1947, o fardo da Palestina, pesado demais para a Grã-Bretanha, foi entregue à recém-formada Organização das Nações Unidas. O mundo, ainda se recuperando das cicatrizes da guerra, enfrentava uma decisão que ecoaria por décadas. Após intensos debates, negociações febris e pressões políticas, a ONU aprovou a Resolução 181, propondo a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob um regime internacional especial. Para os sionistas, era a concretização de um sonho milenar, a validação de uma luta de gerações. Para os árabes, uma injustiça profunda, a divisão de sua terra sem seu consentimento, a negação de sua autodeterminação. A decisão da ONU, embora um passo em direção à resolução, apenas intensificou a violência na Palestina, transformando a esperança em um prelúdio para a guerra. A proclamação do Estado de Israel. E então, o momento que a história esperava. Em 14 de maio de 1948, poucas horas antes do fim do mandato britânico, em um salão lotado em Tel Aviv, David Ben-Gurion, o líder sionista, leu a Declaração de Independência. Sua voz, carregada de séculos de história e sofrimento, proclamou o nascimento do Estado de Israel. 11 minutos depois, os Estados Unidos, sob a presidência de Harry Truman, foram os primeiros a reconhecer a nova nação, seguidos rapidamente pela União Soviética. Era o fim de uma era de exílio e o início de uma nova nação, forjada na dor, na resiliência e na esperança. A promessa havia sido cumprida. Um povo disperso por milênios tinha finalmente um lar. Mas a paz, essa ainda estava por vir, e seu preço seria alto. O rugido da guerra já podia ser ouvido no horizonte. A guerra da independência e a Nakba. A alegria da independência foi imediatamente abafada pelo rugido ensurdecedor da guerra. No dia seguinte à proclamação, os exércitos de 5 nações árabes, Egito, Síria, Transjordânia, Líbano e Iraque, invadiram o recém-nascido Israel. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, um conflito existencial para os israelenses, que a chamaram de Guerra da Independência, e para os palestinos, a Nakba, a catástrofe. O conflito foi brutal, uma luta desesperada pela sobrevivência de ambos os lados. Israel, com uma população recém-chegada e um exército em formação, lutou com uma ferocidade surpreendente, emergindo vitorioso e expandindo significativamente suas fronteiras, para além do plano de partilha da ONU.
Mas a vitória teve um custo humano imenso e indelével. Centenas de milhares de palestinos foram forçados a deixar suas casas, tornando-se refugiados em sua própria terra ou em países vizinhos. Vilarejos inteiros foram esvaziados, comunidades desfeitas. A Nakba não foi apenas um evento, mas uma ferida aberta que ecoa até hoje, moldando o destino de milhões, alimentando um conflito que persiste por gerações e se recusa a ser esquecido. Os anos de consolidação e a crise de Suez. Os primeiros anos de Israel foram de intensa consolidação. Milhões de imigrantes, muitos deles sobreviventes do Holocausto ou judeus expulsos de países árabes, chegaram, dobrando a população em poucos anos. David Ben-Gurion liderou o jovem Estado na construção de uma nação do zero, enfrentando escassez e a necessidade de integrar culturas diversas. A educação se tornou gratuita e obrigatória, e a infraestrutura crescia a passos largos, mas a paz era uma miragem. Em 1956, a nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser desencadeou a crise de Suez. Israel, em aliança secreta com França e Grã-Bretanha, lançou a Operação Kadesh, invadindo o Sinai. Sob a liderança do general Moshe Dayan, as forças israelenses demonstraram sua crescente capacidade militar. A pressão internacional, no entanto, forçou a retirada. Mas a guerra reafirmou a vulnerabilidade e a determinação de Israel em defender suas fronteiras. A Guerra dos 6 Dias e a mudança de fronteiras. Em maio de 1967, a região fervilhava novamente. O Egito, sob Nasser, mobilizou tropas, fechou o Estreito de Tirã e exigiu a retirada das forças da ONU. Israel se viu cercado. A ameaça de aniquilação pairava no ar. Com o primeiro-ministro Levi Eshkol e o ministro da Defesa Moshe Dayan, Israel tomou uma decisão audaciosa. Em 5 de junho de 1967, a Força Aérea Israelense lançou um ataque preventivo devastador, dando início à Guerra dos 6 Dias. Em apenas 6 dias, Israel obteve uma vitória esmagadora, conquistando o Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria. A imagem de soldados israelenses no Muro das Lamentações se tornou um símbolo poderoso. As fronteiras de Israel haviam mudado drasticamente, mas a vitória trouxe consigo um novo e complexo desafio: a ocupação de territórios com milhões de palestinos, a guerra do Yom Kippur e a busca pela paz. Em 6 de outubro de 1973, no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa e coordenado contra Israel. A nação foi pega desprevenida, e os primeiros dias da guerra foram de grande apreensão. Sob a liderança da primeira-ministra Golda Meir, Israel conseguiu reverter a situação, mas a guerra expôs vulnerabilidades e a necessidade de uma paz duradoura. A guerra do Yom Kippur, embora militarmente resolvida, abriu caminho para a diplomacia. Em um ato de coragem sem precedentes, o presidente egípcio Anwar Sadat visitou Jerusalém em 1977. Isso levou aos acordos de Camp David em 1978, mediados pelo presidente americano Jimmy Carter, onde Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin assinaram um tratado de paz histórico. Israel devolveu o Sinai ao Egito, e a esperança de paz no Oriente Médio, por um breve momento, parecia possível. Os acordos de Oslo e a Intifada. As décadas seguintes foram marcadas pela persistência do conflito palestino-israelense. A primeira Intifada, uma revolta popular palestina iniciada em 1987, expôs a profundidade do desespero e da resistência sob a ocupação. Mas, em meio à violência, surgiu uma nova esperança de diálogo. Em 1993, um aperto de mãos histórico na Casa Branca entre o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat, sob a égide do presidente Bill Clinton, selou os acordos de Oslo.
Pela primeira vez, Israel e a OLP se reconheciam mutuamente, abrindo caminho para a autonomia palestina e a promessa de um futuro Estado. Mas a paz é um caminho tortuoso. A oposição de extremistas de ambos os lados e o assassinato de Rabin em 1995 lançaram uma sombra sobre o processo que eventualmente se desfez, levando a novas ondas de violência e desilusão. Israel no século XXI. Inovação e conflito permanente. O século XXI encontrou Israel como uma nação consolidada, uma potência tecnológica e econômica conhecida como a Startup Nation. Sua resiliência e capacidade de inovação são inegáveis, transformando o deserto em um polo de alta tecnologia e cultura. Líderes como Benjamin Netanyahu moldaram a política do país por longos períodos. No entanto, a sombra do conflito nunca se dissipou. A Segunda Intifada, as guerras em Gaza, a expansão dos assentamentos e a construção da barreira de segurança aprofundaram as divisões. A questão palestina permanece sem solução. Um lembrete constante de que a fundação de um Estado não encerra a história, mas abre novos capítulos de luta e busca por justiça. A complexidade da região, com suas múltiplas narrativas e aspirações, continua a desafiar qualquer solução fácil. O legado, os desafios e o futuro incerto. Desde sua fundação, Israel se tornou uma nação de notável resiliência, inovação e prosperidade, um centro de tecnologia e cultura no Oriente Médio. Um milagre moderno para muitos, mas sua história é inseparável da luta contínua pela paz e do destino do povo palestino. As cicatrizes de 1948 permanecem visíveis nas paisagens e nas almas. A busca por uma coexistência justa e duradoura é o desafio mais premente da região, uma equação complexa que exige mais do que apenas soluções políticas. A história de Israel é uma tapeçaria complexa de fé, política, guerra, milagres e tragédias. Uma saga que nos lembra que a criação de uma nação é um ato de profunda consequência, com ecos que ressoam através do tempo, moldando vidas e destinos. O futuro desta terra sagrada ainda está sendo escrito, dia após dia, com cada decisão, cada conflito, cada tentativa de diálogo. E a pergunta, inevitável e dolorosa, permanece: será que a paz, um dia, prevalecerá sobre o conflito? Será que as gerações futuras encontrarão um caminho para coexistir, honrando suas histórias, mas construindo um futuro compartilhado?